Muito boa noite, meus craques de todo o Brasil. Está começando o encontro de craques desta terça-feira, aqui no Street Studio, na Avenida Faria Lima, com a Cidade Jardim, com a 9 de Julho. Esse programa que vem tomando conta do coração do assinante do Band Esportes, pela alegria, pela irreverência, pelo conteúdo jornalístico e pela sua característica, evidentemente, de ser o primeiro Street Studio, a Times Square brasileira, como Marli Parra já batizou esse programa. Nós temos também o lounge da revista Caras, o lounge de craques, onde as pessoas se reúnem, fazem aí o seu network, esse lounge do HSBC, da Mafre, da Interfood, da Raiola, da nossa querida EMS, o Laboratório EMS do Marcos Sanches, e também do HSBC. Absolute e Chivas também fazem parte, levando alegria e servindo mais de 250 convidados hoje. Professor Agostinho Turbian, presidente da FENABAV, está aqui também nos prestigiando nesta terça-feira, que teremos muitas atrações, muitas notícias importantes e convidados para lá de interessantes. Eu queria nesse momento abrir esse programa e prestar uma homenagem muito especial ao Dr. Pedro José Salomão Kassab, pai do prefeito Gilberto Kassab, falecido hoje. Ele que é médico, é educador, escritor, historiador, e no próximo dia 25 de setembro ele seria empossado como membro da Academia Paulista de Letras. Ele é presidente do Instituto do Liceu Pasteur, um sábio senhor, um homem sábio que encantava a todos e contribuía como voluntário da nossa Associação Cruz Verde, comandada pela Marilena Pácios, que trata de deficientes com paralisia cerebral. Então, a nossa homenagem, o nosso respeito ao prefeito Gilberto Kassab, que sofre muito nesse momento com seus familiares, e esse programa presta uma homenagem, uma solidariedade a toda a família do prefeito Gilberto Kassab. Muito bem, voltando de suas merecidas férias em Roma, na Itália, mudando de visual, Sérgio Patrick. Boa noite, Patrick. Tudo bem, Beto? Boa noite para você. O que é isso? Você viu? Eu deixei nas férias, né? Deixou, né? Para mudar um pouquinho. Prazer estar aqui de novo ao seu lado. Fui pegar as dicas do nosso Paulo Sérgio, nosso amigo Paulo Sérgio, passear um pouquinho em Roma, a Roma que ele conhece tão bem. Hoje a gente tem dupla de ataque, hoje a gente tem gente que acelera. E eu acompanhei por lá também, né? Muita coisa boa dessa expectativa para a participação dos brasileiros na temporada. Os campeonatos nacionais já começaram por lá, mas principalmente a Liga dos Campeões da Europa, que hoje deu seu pontapé inicial na fase de grupos, e a gente tem sempre, com os brasileiros, muita coisa importante acontecendo no futebol europeu. É verdade, nós vamos ter hoje uma repleta tribuna aqui, com muitos craques. Eu já vou começar lá com o Paulo Sérgio, que já virou sócio do clube. Paulo Sérgio, que com toda a sua experiência de jogador de futebol, de treinador, e agora participando aqui mais efetivamente do Encontro de Craques, vem trazer sempre uma mensagem importante, e principalmente pelos campos da Europa, em que ele trabalhou muito. Paulo Sérgio, boa noite, prazer em tê-lo aqui, mais uma vez no Encontro de Craques. Esse craque já é o implorão, Eu não sei nem como me apresentar mais, né? Porque quando eu falo assim, boa noite, é bom estar aqui conosco e tal, aí você começa a tirar um barato depois, né? Então o Patrick aqui voltou com um visual bonito, voltou, tá elegante, tá elegante. Gostei desse visual. Apesar aí, que a Silvia Vinhas o substituiu à não, altura, mas ela aprovou esse visual. Mas em termos de visual, eu não quero nem comparar, né? Mil vezes a Silvia Vinhas aqui do que eu, né? Tá certo. Mas Paulinho, boa noite a todos, boa noite a todos os convidados. É um prazer enorme estar aqui mais uma noite. Pode apresentar quem está do seu lado aí, Paulo Sérgio. Vamos começar. Mas eu vou falar assim de novo, vou falar, ô Popó, tá é um prazer tê-lo aqui conosco, novamente. Popó Bueno, esse piloto de Stock Car, essa figura fantástica que vem aqui. Nós vamos tratar de um assunto muito sério, que é o assunto do Nelsinho Piquet, e nós vamos observar um outro lado que muito pouca gente vem falando e vem abordando. Popó, boa noite, obrigado pela presença mais uma vez. Você que já é sócio do clube. Sou nada, Beto. Obrigado você, obrigado pela oportunidade aqui. Vamos falar um pouquinho dessa polêmica e que o bicho está pegando, né? O bicho está pegando. E aqui ao meu lado esquerdo, uma alegria muito grande receber a gente que entrou com o Dudu
pelo telefone, quando o Felipe saía do hospital Albert Einstein e ia para sua casa, nós demos com exclusividade esse presente que a família Massa, o Dudu, o Titônio, enfim, toda a família Massa nos prestou. E aqui Dudu Massa, piloto, irmão do Felipe Massa, e ele estava lá no dia do acidente e com muita pujança, com muita coragem, defendeu com unhas e dentes e conseguimos levar o Felipe de volta para casa e daqui a pouco para as pistas. Boa noite, Dudu. Boa noite, Beto. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu prometi aquele dia que viria sentar aqui na cadeira ferrarista. Cadeira ferrarista. Do lado do Beto ainda. Do lado do Beto, Do você lado viu do que Beto honra, ainda, cara. né, Dudu? Pô, então, não, eu vim dar notícia boa aquela vez pelo telefone. Claro. Continua sendo só notícia boa, o Felipe melhorando a cada minuto e logo vai estar acelerando de novo. E falar um pouco dessa polêmica do Nelsinho. É uma coisa meio chata para o automobilismo, mas vamos falar um pouquinho disso daí. Vamos esmiuçar esse assunto e vamos discutir. E por falar em sofrimento, por falar em determinação, por falar em reconquistas, nós recebemos aqui o Coração Valente. Esse menino que, com muita vontade, superou obstáculos absolutamente, quase que intransponíveis e volta para o futebol brilhando de maneira fantástica, hoje no São Paulo Futebol Clube, fazendo gols e liderando essa equipe que hoje já começa a dar trabalho. O Jason tá chegando. Boa noite, Washington, o velho e bom Coração Valente. Tudo bem, Washington? Prazer. O grande craque tá aqui no São Paulo Futebol Clube para a torcida tricolor que superlota o nosso lounge aí. Obrigado, boa noite a todos também. Boa noite, Beto, a todos os convidados. É um prazer enorme também estar aqui participando do programa. O programa tá líder de audiência aí, viu? Porque tá arrebentando mesmo, tá muito bem. Faltava parabéns. Um centroavante nesse time aí para poder fazer cada vez mais gols. Exatamente. Então, para mim tá sendo um privilégio estar participando do seu programa. Prazer é nosso, né, Patrick? Esse menino que vem aí dando mostras de que dá para superar e no São Paulo já faz por merecer até um olhinho mais profundo do Dunga, não faz não? Ah, eu acho que sim. É um atacante que até o Washington deve ter isso de forma precisa, mas é uma média de gols em campeonatos brasileiros, por exemplo, para não falar, para não misturar coisas, né? Porque estaduais, muitas vezes você pega um estadual de um nível mais fraco, depende muito de que tipo de campeonato o jogador disputa. E sua média em campeonatos brasileiros, se não me engano, é coisa de nível só de Careca, é acima de Roberto Dinamite, Zico, não está por aí não, Washington? Exatamente, em termos de média, eu tô entre os 10, né, maiores artilheiros em campeonatos brasileiros. Em termos de média, eu sou o primeiro, porque esse é o meu 6º campeonato brasileiro que estou disputando, né, que eu acabei jogando fora. Porque Ponte, Atlético Paranaense, Fluminense. Ponte, Atlético Paranaense, Fluminense, Paraná Clube. Paraná Clube e agora foi o São primeiro Paulo. E agora o São Paulo. Então, em termos de média, eu sou o primeiro. Claro que para chegar nessa média até o final é difícil, porque foram muitos gols aí, principalmente o Roberto Dinamite, que é o principal artilheiro, né? No número total, no né? número total. Então, mas se você jogar até os 40, 50, dá, né? Pois é, chegar até os 40, mas tá bom, tá sendo de bom tamanho. Quando você fala de média em 6 campeonatos, você já está falando de alguma coisa muito forte em termos de história. E isso é a representatividade do Washington como um artilheiro. Sem dúvida. E o Washington, nessa toda a sua história, você sofreu muita pressão, né? Quer dizer, o jogador de futebol, apesar de ser um esporte, um esporte coletivo, mas sofre muita pressão. Quer dizer, por onde você passou, pelo Atlético Paranaense, depois você jogou fora do Brasil, aí voltou, veio para o São Paulo, uma equipe que tinha o técnico Muricy Ramalho, que não conseguiu se encontrar nesse ano, e aí vem com o Ricardo. Quer dizer, a pressão é muito grande, né? Exatamente, pressão a todo momento, todo instante, desde o início da carreira, é sempre pressão forte, sempre resultados, né? No futebol, como é tão em outro esporte, mas no futebol acho que principal, aqui no Brasil ainda principalmente, a pressão é muito grande para o resultado. Você tem que ganhar sempre. Um jogo que você empatou, perdeu, o Paulo Sérgio sabe, você já não presta, já é ruim, já começa a colocar em dúvida a sua capacidade, né? Entendi. Então você tem que realmente mostrar o resultado, vencer a todo instante, todo momento. E é uma questão de superação também, né? Nós vemos o Washington que
em toda a sua carreira, ele superou todos esses obstáculos e vem superando até hoje, né? Inclusive no próprio São Paulo está sofrendo uma grande pressão, mas uma pressão até que boa, né? Porque tem um Borges do lado, né? Claro. E então, mas é por isso que é chamado de coração valente.